Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. É com muita alegria que a gente faz esse vídeo aqui para anunciar um projeto novo em que nós nos metemos. Com muita alegria. Estamos lançando hoje, num vídeo excepcional aqui no Cadê a Chave, o nosso podcast, o Quero Ouvir Podcast. Quero Ouvir Podcast. Com Leon e Nilce. Exato. Por que, Nilce, você me pergunta? Aliás, eu te pergunto. Esse nome foi uma estratégia, porque todo mundo que digitar na busca Quero Ouvir um Podcast, vai aparecer a gente, entendeu? Estratégia do francês, vocês não tinham antecipado essa. E também foi a única ideia que eu tive que o Leon gostou. Eu tinha tido várias outras ideias, ele não achou legal. Desse ele gostou, eu falei, então temos uma Não, essa unanimidade. foi a única sensata. Vamos conversar, era muito boa. Não. Vamos conversar, não. Tá. Quero ouvir podcast, mas eu gostei, fiquei 100% satisfeita com essa ideia, principalmente pela estratégia dele. A nossa ideia aqui no podcast é trazer pessoas que são referências em suas áreas. Sim. Pra discutirmos assuntos com propriedade, com legitimidade. Com legitimidade é a palavra. E é por isso que o símbolo do podcast também é um carimbo. É um carimbo e se você observar bem ali o arco do Q e no O, vai formar um fone de ouvido. Eu tô explicando só o logo, a marca do podcast. Foi genial nisso, não tinha pensado em nada disso. Você pensou nisso ou foi depois que... Não, eu pensei, eu que encomendei a marca pra ser desse jeito. Eu tive primeiro a ideia da marca, Você depois é a uma ideia... mulher brilhante, meu bem. É, meu bem, obrigada. Como é lançamento, excepcionalmente a gente vai colocar a íntegra do podcast também na versão vídeo. Isso não vai acontecer sempre. A gente vai subir o podcast em todas as plataformas de distribuição de áudio. Spotify, Google Podcast, Deezer, tem várias outras aí. Mas excepcionalmente, já que é pra marcar o lançamento, vocês vão ter aí mais de 40 minutos de vídeo do nosso bate-papo com a Sônia Bride. Ficou maravilhoso. Eu tava meio deslumbrada. Ficou A sensacional. gente começou com muita rasgação de seda. Eu não falei muito porque eu tava preocupado com o áudio o tempo inteiro, eu que tava cuidando da gravação. A gente vai revezar nos próximos. Eu cuido da gravação e você conversa. Tudo bem. Senhoras e senhores, como anunciado, está no ar o Quero Ouvir um Podcast, ou o podcast. Podcast de Leon e Nilce. A primeira pessoa que vai estar conosco é a minha musa inspiradora do jornalismo, Sônia Bride. Já falei pessoalmente, já falei em vídeo, todo mundo sabe. Você me inspirou quando eu escolhi a profissão, Sônia. Seja bem-vinda no nosso primeiro podcast. Ah, Nilce, que responsa, hein? E você... tá me inspirando muito em várias coisas, você não tem ideia. Eu fico encantada de ver a maneira como vocês conseguem variar os meios para sempre entregar uma mensagem incrível. Já te falei quanto eu admiro o seu trabalho, o trabalho seu e do Leon, que me foi apresentado pelo meu filho Pedro, quando ainda era pré-adolescente. Daquelas coisas boas, né, que os filhos entregam pra gente. Acabei fazendo uma grande amizade, fico muito feliz. Eu tô aqui escancarada, né, porque eu me sinto realizada. A Nilce é pinto no lixo total aqui, ó. Você não imagina. Sônia, e a gente acompanha seu trabalho, né, há muito tempo e tudo mais. E eu até falei pro Leon, a gente tem uma urgência de tratar alguns assuntos que não estão no debate público como a gente vê que deveriam estar, né? E a pauta ambiental, pra mim, é a coisa mais gritante nessa agenda. Mas a gente percebe várias discussões que estão sendo trazidas em pauta, não com a relevância que o fim do mundo está exigindo, né? Aqui no Canadá, onde a gente mora, as pessoas estão preocupadas com o meio ambiente, estão preocupadas com o degelo, que está muito próximo da gente aqui. A gente sente, a gente vê isso, a quantidade de neve nas montanhas cada vez menor. E no Brasil, a gente defendendo, a gente discutindo socialismo e capitalismo. Como é que é pra você essa situação, esse tom distoante da discussão mundial? Nilce, faz mais de 20 anos que eu estou tentando botar esse assunto na pauta de urgências, né? Mesmo dentro do jornalismo, a gente sabe que tem muita gente que acha que a questão do meio ambiente é firula, é pauta de perfumaria, que importante mesmo é investigar um crime. Isso também é importante, tudo importante. Só que tem uma questão que é definidora do nosso futuro e do futuro dos nossos filhos, no meu caso, do futuro dos meus netos também, que é que planeta que a gente vai entregar, que qualidade de vida, o que vai restar da nossa civilização. As pessoas não têm noção do tamanho do estrago que a gente está fazendo e o tamanho das consequências. Eu acabei de voltar, fui agora em janeiro para a Antártica, fiquei 15 dias lá. O degelo é mais do que visível.
é mais do que visível. Você não precisa ser um expert para ver que o que está acontecendo lá não é normal. As pesquisas são assustadoras. Essa semana saiu uma pesquisa sobre os Himalaias, por exemplo. Você veja que o Himalaia é a fonte de água para quase 2/3 da população do planeta. Índia, China, todo o Sudeste Asiático e toda a Eurásia, que a gente chama. É quase 2/3 da população do planeta. O Himalaia é uma cadeia de montanhas que, apesar de altíssima, é tropical. Isso significa que está perto da linha do Equador e que está muito mais sujeita às ações do aquecimento global do que as cadeias de montanha que ficam em latitudes maiores, né, muito ao norte ou muito ao sul. Se a gente já tem um problema migratório seríssimo enquanto ainda tem água, você imagine quando não tiver mais água para essas pessoas. Para onde vão, né? Porque onde vai ter? E quem tem dinheiro, sejam os ricos dos países pobres ou os países ricos, tem mais condições de se proteger, de se adaptar, de migrar, de ir para outro lugar. Agora, é muito mais fácil um chinês com 50 milhões de dólares para investir, conseguir um green card para morar nos Estados Unidos, do que um chinês que saia de gaiato no navio. Os critérios são diferentes de acordo com o poder econômico. E a crise ambiental, ela exacerba esse problema de maneira brutal. Todo mundo vai sofrer. Mas os pobres vão sofrer muito mais. Quem é que mora na linha de tiro na linha de avalanche de uma represa? É quem não pode morar num lugar seguro. Quem mora nos morros do Rio de Janeiro e sofre com desabamento, deslizamento, quem é que sofre com isso? É quem não pode morar em outro lugar. Só que cada vez mais, e esse grande temporal que a gente teve no Rio de Janeiro, aqui, dia 8 de abril, né? Esse grande temporal, ele mostrou que a mudança climática, ela está ficando já tão evidente que os ricos também estão sendo afetados. Então você viu bairros onde você paga 30, 40 mil reais o metro quadrado e as pessoas não podem sair de casa porque está com 2, 3 metros de água na rua, porque o morro está descendo para cima deles. Foi o que aconteceu no Jardim Botânico. Foi o que aconteceu aqui onde eu moro, no Itaiangá. Um outro grande exemplo do Rio de Janeiro, como é que funciona. Você tem de um lado os condomínios com as casas boas, confortáveis e seguras, do outro lado da pista você tem as favelas. Dessa vez, dentro dos condomínios teve deslizamento. A floresta veio abaixo, porque você muda o regime de chuva, de seca, a poluição, tudo fragiliza o ambiente da floresta. E aí vem uma chuva daquelas que a sensação que a gente tinha, Nilce, era de que não caía pingo de chuva, caía balde. Nunca imaginei que podia chover tanto. É aí que tá a urgência do negócio. A gente tá vendo acontecer, não é uma profecia. Enquanto isso a gente tá discutindo a tomada de 3 Pinos. Vai mudar de novo a tomada, eu vou fazer o quê? Vai dar lucro de novo pra alguém? Porque aí eu vou ter que tirar as minhas tomadas da minha casa, que já foi feita com 3 Pinos, que já tá, o país inteiro já tá adaptado. Qual é a relevância desse assunto? Tem coisas que nós já resolvemos. Nós não precisamos mexer de volta. A gente não precisa mexer na obrigação de cadeira de bebê. Eu, se não for obrigado, vou continuar botando minhas crianças na cadeirinha de bebê. Eu tenho consciência dos números, tomo decisão sobre a segurança dos meus filhos e dos meus netos em cima de estatística, de conhecimento científico. Cadeirinha salva a vida. Assim como o cinto de segurança salva a vida. Você retroceder nas leis de trânsito, não aceita discutir a questão das drogas, como maconha e tal, enche as cadeias de usuário de droga e permite que caminhoneiro se drogue, pegue uma máquina de muitas toneladas e saia matando por aí? Estamos sendo guiados por vários achômetros diferentes. E aquilo que seria a baliza do que é eficiente, do que tem futuro, está sendo ignorado, que é justamente o conhecimento científico. A gente está tratando de meio ambiente com a Sônia Bride aqui porque eu não conheço ninguém que tenha visitado tantos locais, visto o problema ambiental em loco, tanto quanto a Sônia. A gente até tava brincando antes de começar esse podcast, Leon e eu, que deve rolar uma competição entre Glória Maria e Sônia Bride pra ver quem tem o passaporte mais carimbado. Rola, Sônia? Não, eu perco essa fácil. Fácil. Ela realmente tá disparada na frente. Não, a Glória, quando eu entrei na corrida, ela já tinha batido o recorde. A Glória tem muito mais conhecimento, mas a gente faz viagens assim com olhares diferentes, eu acho, né? Acho que é muito legal você ter perspectivas diferentes dos mesmos lugares, dos mesmos assuntos, das mesmas discussões, porque isso só enriquece o conhecimento, né? E é
essa dinâmica, né? Eu vejo, a gente acompanha muito debate pelo Twitter. E o Twitter não é o retrato da sociedade, ele não é o espelho da sociedade, ele é uma plataforma e a gente tem que tomar muito cuidado com essa leitura que a gente faz quando a gente vê perfis muito extremistas. A gente nem sabe se é de gente real mesmo, se são máquinas manipuladas para ter quantidade. A gente às vezes fica com a impressão errada. De todo jeito, quando a gente vê esse debate lá, a gente vê muitas pessoas querendo unificar visões, trazer tudo para um mesmo quadradinho. Não é por aí que a gente constrói conhecimento, não é por aí que a gente resolve problemas, né? A gente resolve problemas olhando de diversos ângulos. E há uma tendência aqui no Brasil que é assim, se você é a favor da criminalização da homofobia, então você é de esquerda, você tem que ser a favor do Lula livre, você tem que ser contra a reforma da Previdência, você tem que comprar o pacote inteiro. As pessoas não podem ter pensamento independente. Se você tem conhecimento de economia suficiente para saber que é impossível manter o país com o sistema previdenciário do jeito que é, em que há uma grande transferência de renda do pobre para o rico, a questão é discutir que tipo de reforma da Previdência vai ser feita para que os mais pobres sejam favorecidos e os que estão tirando o dinheiro público. As pessoas, gente que reclama de Bolsa Família e se aposenta com menos de 50 anos, ganhando salário integral de 30 a 40 mil reais e diz que quem é chupim, essa expressão é boa, né? Chupim, que vive às custas do Estado é o coitado que ganha lá R$200 da Bolsa Família. E é preciso mudar a Previdência, onde ela tem o déficit maior, que é o déficit do funcionalismo público e das forças militares. Agora, se você defende isso, então você é de direita. É muito duro debater qualquer coisa nesse país. Muito do problema que a gente tem é por conta de um ruído que existe no meio do debate, porque, de fato, normalmente as coisas que são colocadas, isso acontece muito na política do Brasil, as coisas que são ditas que são feitas não são, de fato, as coisas que estão sendo feitas. Por exemplo, eu vi uma deputada recentemente discutindo o fim de privilégios. E, de fato, existe uma proposta ali de fim de privilégios, principalmente para o acúmulo de benefícios do funcionarismo público. Pessoas que podem usar uma série de brechas na lei, fazer uma série de adicionais nos benefícios que elas recebem e aí receber salários assim exorbitantes. Acima do teto, inclusive. Isso de fato existe. Mas quando você fala de combater privilégio, a gente sabe que não são todos os privilégios que estão sendo combatidos. Das Forças Armadas aí tá claro. Assim, eles estão dando uma unha para manter o braço inteiro, enquanto o resto do povo brasileiro tá perdendo o braço inteiro. Veja só um dado. No Rio de Janeiro, só o pagamento de pensão dos coronéis que já estão na reserva é mais dinheiro do que todos os praças que estão na ativa. Isso é completamente... A pirâmide é muito injusta. Aí o cara o soldado que está na ativa, está lá ganhando R$1.000 e poucos para arriscar a vida dele pela gente, pela nossa segurança. Então, assim, mas o policial não pode ficar na ativa até os 60 anos. É como se o policial fosse um monte de músculos e não fosse um cara capaz de pensar. Como se estratégia não fosse uma atividade policial por excelência. E que é cobrado de todas as outras categorias, né? Claro. Então, se você estende o tamanho da carreira, você aumenta a força. É claro, porque você vai ter mais gente trabalhando durante mais tempo, né? E aí você consegue pagar melhor esses caras que estão lá embaixo. Esse soldado que quando é morto numa situação de enfrentamento, ou porque é reconhecido como policial e é assassinado, e as famílias muitas vezes ficam mal assistidas. Essa disparidade precisa ser corrigida. A gente tem a experiência de morar num país em que a faixa da classe média é a predominante. E a diferença entre o rico e o pobre não é tão exacerbada quanto no Brasil. Não, aqui o Canadá é um país de classe média. É um país que eu brinco com o pessoal que está pensando em imigração, não é o país pro qual você vai se você quiser ganhar dinheiro. Porque aqui o governo nivela. Se você ganhar muito, o governo vai fazer você pagar uma quantidade absurda de imposto, vai te nivelar com o resto da população, não tem jeito. O CEO da empresa, ele não vai ganhar 1000 vezes mais do que a faxineira que trabalha nela. Ele vai ganhar algumas vezes mais. Ele vai ter essa diferenciação, ele vai ter a gratificação pelo trabalho, mas não vai ser algo que transforme uma casta em serva e a outra em aristocracia, né? Acima numa distância. Tanto é que todo mundo aqui consegue consumir as mesmas coisas. Mas para isso você tem que ter a democracia começando, onde ela torna possível tudo isso.
que é escola boa de qualidade desde o prezinho. Pra Aqui todo se estuda mundo. filosofia. Se estuda filosofia e humanidades. Eu comecei filosofia, acabei indo fazer jornalismo, não me formei em filosofia, né? Eu acho que o tempo de filosofia que eu fiz define muito quem eu sou como jornalista. Então, nem vou entrar no assunto da filosofia aqui. Não, mas quando você falou de educação, foi uma conversa que a gente teve aqui também. A gente tem um amigo chinês que veio pra cá criança e estudou nas escolas canadenses. E ele é formado em sociologia, o Jeff, a nossa audiência conhece. E ele tava falando exatamente isso. O canadense, ele era o bronco. A visão do canadense era o redneck pra lá da muralha. Tipo, o selvagem pra lá da muralha. Era um país que viveu a sua era de faroeste, né? De selvageria. A gente mora no Velho Oeste canadense, que é Vancouver. Foi os últimos lugares de migração e tal. E essas histórias aqui são bizarras. Não, são brutais. A vida aqui era brutal. Lembra muito o Rio de Janeiro de 2019. Eu acho que o final do século XVIII, o começo do século XIX, nessa região aí, do oeste americano, oeste canadense, era muito do que está acontecendo hoje na Amazônia. Sim, era aquela coisa do grileiro, né? O cara chega, quem está mais armado manda, você expulsa o índio, você mata o poceiro, e se o fiscal do Ibama vier, você está metendo bala também. Você mata ele também. E o que mudou? É aí que tá. A transição foi feita quando eles começaram a entender que tinham que ensinar filosofia nas escolas, na educação básica. Um movimento planejado de humanização do canadense, de estudar filosofia, de estudar sociologia, e eles foram muito espertos, porque eles aplicaram a regra de ouro, que é: você não faz pro outro o que você não quer que faça pra você, você faz ao outro o que você quer que faça, que seja feito pra você. Você cria uma atmosfera de que não é... A pessoa toma consciência de que não é vantajoso explorar o próximo, que a legalidade passa a ser prezada e passa a receber o valor que tem que ter, porque a pessoa aplica pra si, né? Ela se envolve diretamente com o benefício e com o prejuízo daquilo. Isso é um princípio filosófico muito importante. Agora, outros princípios que são filosóficos também, mas uma filosofia brucutu, que é: eu tenho, eu posso, eu faço. E o resto que se dane. Então, eu vou ganhar, eu vou meter a motosserra, o correntão, eu vou derrubar a floresta, eu vou meter um gado, depois eu vou vender pro cara que vai plantar soja. E se o pessoal que está plantando soja mais ao sul vai ficar sem água por causa disso, o problema é deles. Agora, esse cara que vai ficar sem água, ele não compreende, porque ele não teve acesso a estudar linguagem e saber a diferença entre o discurso feito para te agradar e o discurso que é verdadeiro, ele não está lutando contra isso. Porque eu sempre me admiro quando eu vejo os agricultores do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso mesmo, de Goiás, do Paraná, de São Paulo, defendendo o desmatamento da Amazônia. Esses caras, eles vão perder muito, e não vão perder daqui a 50 anos, não vão perder já. Eles vão ser os primeiros a perder com isso. E já está acontecendo. Exatamente. Né? A gente já tem aí uma alteração no regime de chuvas. E eles estão gastando muito mais em agrotóxico. Mas, de fato, a gente volta a toda a questão da educação. Isso é falta de educação também. É da população em geral. A gente tem um problema no Brasil, 2 problemas. O primeiro é que quando a gente fala de falta de educação, absolutamente ninguém se inclui nesse pensamento. Essa que é a coisa, tipo assim. É o outro. Não, quando ele fala de falta de educação, o cara pensa no pobre. Mas a falta de educação é da classe média, a falta de educação é do fazendeiro rico, que não tem essa consciência do lugar dele no mundo. Esse ano tem sido o ano do podcast, muitas pessoas estão criando podcast porque é uma ferramenta. Você tá vendo o que tá surgindo, muita gente tomando atitude, né? Claro. Principalmente frente ao obscurantismo, assim. Essa onda de fake news, de mentira, de conspiracionismo, assustou muita gente que nem estava percebendo o que estava acontecendo, né? Foi um movimento de defesa do conhecimento, defesa do método científico. A gente tá vendo esse movimento acontecer também, ainda incipiente, ainda meio tímido, mas tá vindo, né? Tanto num lado do espectro quanto do outro, existe diferença. Tem conservadores e tem gente atrasada. Você tem gente de esquerda e tem gente atrasada. Você tem gente de centro e tem gente atrasada. E eu acho que são essas pessoas que conseguem fazer um raciocínio lógico e sair desse discurso apaixonado, e quando eu digo apaixonado, assim, emocional, que não raciocina, que não para pensar em consequências, que não para pensar nas causas das coisas. Essas pessoas, elas têm muito poder, precisam usar esse poder para ajudar o Brasil
andar num caminho de desenvolvimento. E voltando à questão do meio ambiente, não tem desenvolvimento sem preservação do meio ambiente. As tragédias climáticas que a gente vai ver vão destruir infraestrutura, oportunidades, empregos, habitação, numa escala absurda, se a gente não se mexer. Nunca antes um governo brasileiro teve tanto poder sobre os destinos da humanidade. Nunca. O problema agora é que a gente não está falando mais do aquecimento global, a gente está falando agora do colapso do clima no planeta. Vai fazer 10 anos já. Nós fizemos uma série fantástica chamada Terra, que tempo é esse? Depois eu escrevi um livro sobre essa experiência chamado Diário do Clima. Já era visível 10 anos atrás, mas não era catastrófico como a gente está vendo agora. A gente foi agora, acabamos de chegar de uma viagem para a Índia, onde a gente foi até a nascente do Ganges. A gente fez um trekking de 5 dias, uma paisagem incrível lá no Himalaia. E a gente encontrou algumas pessoas que acompanham, fotografam essa região há muitas décadas. A diferença na quantidade de gelo é absurda, é dramática. O caminho, por exemplo, para chegar à geleira onde nasce o Ganges, e é uma coisa incrível, né? Porque o rio sai de dentro da geleira. Eles chamam de boca da vaca, porque é uma boca na geleira e o rio vem ali por dentro. Uau! Uma visão incrível. Agora, o caminho para chegar lá era fácil, tinha uma trilha. Só que a geleira recedeu, provocou um colapso na montanha colada, a trilha foi embora, agora a gente tem que atravessar o rio uma cestinha puxada à mão, atravessar um campão de pedra super difícil, né, de acesso, para poder chegar lá na nascente do Ganges. Então, assim, até o próprio acesso para você ver o que está acontecendo já é muito mais difícil. E isso está acontecendo em todas as nascentes de todos os rios importantes do mundo. Se você pensa no Himalaia, que a gente estava falando antes, né? O Rio Amarelo nasce no Himalaia, o Rio Mekong nasce no Himalaia, o Yangtze nasce no Himalaia. Você está falando aí dos 3 principais rios, os 2 principais da China e o principal ali da antiga Indochina, né? Porque ele vai, Mekong passa na China e mais 4 países, né? Do outro lado, o Brahmaputra, que é Índia e Bangladesh. Você tem o Ganges, o Indus, que é mais ao norte, que nasce no Himalaia, passa pela Índia, vai lá para o Paquistão. O Paquistão está fazendo um movimento desesperado. Tô louca para ir lá para mostrar isso. O problema do Paquistão é que é difícil fazer matéria de natureza quando as pessoas estão se explodindo umas às outras. Mas o Paquistão, o governo paquistanês, entendeu o tamanho do problema que tem pela frente e está fazendo talvez o maior esforço de plantação de árvores da história de um país. Leva em consideração o tamanho do país e a geografia e tudo mais. Eles estão plantando bilhões de árvores e a gente está derrubando. Mas Rio dá São tempo Francisco ainda, Sônia? Dá tempo, claro que dá tempo. Tem coisas que a gente pode fazer muito rápido. A gente pode diminuir muito, muito, muito rápido as emissões. A gente tem tecnologia, já é mais barato, já assim, não tem mais nada que justifique motor a combustão, usina a carvão, não sei o quê, a não ser os interesses de quem lucra com isso. Não, e a gente tem uma tecnologia incrível para captura de carbono. É um troço extremamente sofisticado, funciona muito bem, testado no planeta há alguns milhões de anos. Se chama árvore. Árvore. Você planta árvore, você captura carbono. A gente pode, inclusive, fazer muita energia de biomassa a partir de árvores, né? O Tasso Azevedo, talvez uma das maiores autoridades em mudança climática do mundo, um brasileiro, ele já apresentou isso como projeto várias vezes. E isso aumenta a renda no campo, porque você planta árvore que vira biomassa, né? Movimenta a economia, e você ajuda a limpar o planeta. E você tem energia barata. E energia barata descentralizada. Hoje você tem que transportar petróleo, óleo, diesel, não sei o quê, para fazer térmica lá no centro-oeste. Custa caro, o transporte é ruim, mas lá no centro-oeste você pode plantar árvore e fazer energia de biomassa. E o que fortalece a economia local. Seriam decisões, assim, inteligentes. Quando você pensa em energia solar doméstica, por exemplo, são milhares e milhares de empregos de boa qualidade. A classe média que consegue botar lá seu painel solar vai diminuir a sua despesa
mensal, porque a conta de luz, né, em 5 anos se paga depois a energia de graça, vai poder comprar outras coisas, vai poder mais ao cinema, vai poder trocar o carro, ou poder viajar, mexe com a economia, bota muito dinheiro na economia. Mas os governos são preocupados com o quê? Com o lucro da distribuidora de energia. Se a tal distribuidora vai falir, se a outra distribuidora não vai falir. É a velha história do lobby da vela contra a lâmpada. Aí não, mas aí volta pro tema da educação, porque pela falta de educação das pessoas, você tem uma manipulação da informação. Porque a indústria do petróleo, normalmente, é a indústria que patrocina aquele tipo de visão que o governo subsidiar outras indústrias de produção de energia, principalmente de energia sustentável, de energia limpa, seria uma coisa assim, antimercado, porque você tem toda aquela discussão do liberalismo. Agora o subsídio do petróleo pode, né? Não, exatamente, mas isso que todo mundo ignora, que a indústria do petróleo é extremamente subsidiada no mundo inteiro e é uma indústria que funciona naquele ciclo vicioso do financiamento de campanha e depois, tipo assim... Não, existe um cálculo que fizeram nos Estados Unidos, eu vi agora, que se eu não me engano, volta em mais de 10 vezes em termos de isenção de impostos dados às empresas de petróleo, o que elas investem em campanhas de candidatos para o legislativo nos Estados Unidos. Não, e esse lobby já foi desmascarado milhões de vezes. Enfim, o que muito me admira é ver pessoas que não estão ganhando nada com isso, que só estão sendo prejudicadas, defendendo com unhas e dentes, como assim, você faz uma reportagem mostrando uma realidade assustadora, tipo a da Antártica, e aí as pessoas vêm te atacar no Twitter. Como se a divulgação dessa tragédia fosse o contribuinte da tragédia. Exato. Se você não falar, a tragédia vai embora. E parece aquele caso da pessoa que está doente e não quer ir ao médico para o médico não dar um diagnóstico. Eu acredito que tem nesse medo de encarar a realidade uma tentativa também de evitar o sacrifício, né, entre aspas, do seu estilo de vida. Mas não precisa sacrifício. Precisa sacrifício. Basta você ser um pouco esperto. O sacrifício é se você deixar a coisa acontecer desse jeito, porque a água vai acabar, o ar vai ser irrespirável e você vai sofrer a consequência disso. Os fatos cada vez mais demonstram que o que eles diziam, que os cientistas estavam sendo fatalistas e exagerados, na verdade, os cientistas estavam sendo extremamente conservadores. A ciência toda se recusava a achar que na Antártica ia ter o colapso da maneira como está acontecendo. Está antecipado 50 anos, não é, Sônia? Do que tinha sido projetado? É mais de meio século antes do que eles estavam achando que podia começar a aparecer efeito. A natureza tem um efeito, um force feedback, aumenta a temperatura do Ártico, da tundra, e você tem liberação de mais carbono, porque esse carbono está preso ali no gelo. O próprio gelo que derrete libera carbono. A escalada não é aritmética, então, né? assim, ou a gente para esse processo, ataca de uma maneira assim muito forte, ou nós vamos sofrer consequências que vão parecer que esses cientistas que hoje são os alarmistas eram os idiotas que não sabiam prever o tamanho do desastre que vinha pela frente. Eu via que até tinha algumas expectativas positivas para alguns países em relação ao aquecimento global. Dizia-se, por exemplo, que no Canadá o efeito poderia ser positivo, porque teria mais meses para agricultura e coisa do tipo. O que está acontecendo aqui agora é queimada no verão. E a gente está vivendo isso na pele aqui. No ano passado, em pelo menos 2 dias do ano, Vancouver foi a cidade mais poluída do mundo por conta das queimadas, porque teve todas aquelas queimadas, pegaram desde a área de Seattle até subindo aqui. E se você saísse em Vancouver e respirar, se você estivesse em casa respirando em Vancouver, é o equivalente a fumar 4 maços de cigarro, uma coisa assim. Então, se tinha uma expectativa de que poderia até ter um lado positivo, mas as pessoas não conseguiram antecipar a quantidade de coisas negativas. E a gente tá tendo incêndio aqui de tomar a cidade, de parecer que você tá andando no meio de uma névoa. Você tá andando de fato, mas é numa fumaça de madeira queimada. Eu lembrei que em 2010... a gente fez aquela viagem em 14 países, vendo os efeitos das mudanças climáticas e tal. E aí a gente estava no aeroporto, pegando uma conexão. Eu estava super cansada, sentada, assim, aquele... E aí tinha um casal super simpático, uns caras, assim,
um pouco mais velho que a gente, e aí acabaram puxando assunto e tal, o que vocês estão fazendo? Onde vocês estão indo, né? A gente está fazendo uma série sobre mudanças climáticas. Aí a mulher disse assim, oh, we're not worried about it. We're Canadians. We could use some heat. Eu imagino que hoje eles devem ter mudado de opinião, né? Se eles morassem em BC, provavelmente. Aqui em BC, no verão, agora a gente tá passa uma boa parte do tempo debaixo de fumaça. Nossa. E eu acabei de vir da Índia, onde as cidades estão extremamente poluídas, porque eles estão produzindo energia a carvão, né? Então, conforme a China foi diminuindo o uso do carvão, a Índia foi aumentando, né? E a Índia ainda tem 1 de cada 3 miseráveis do planeta, quer dizer, que eles ainda vão investir muito. Agora, poderiam investir numa energia mais limpa? Poderiam, já que estão construindo a infraestrutura, construir uma infraestrutura mais sustentável? Se os países ricos não estão fazendo o que deviam fazer, é certo a gente cobrar dos pobres? São discussões muito difíceis, mas que a gente vai ter que enfrentar. Mas existe um porém nessa questão toda, que eu estava vendo os números para a China recentemente. A China é um país que polui muito, mas é um país que polui muito porque tem uma população gigantesca. Eles compararam a quantidade de emissão per capita da China no estágio de desenvolvimento dela atual com outros países quando estavam nesse mesmo estágio. E a China, per capita, se você considerar a poluição não absoluta, não a soma geral, mas por cidadão, ela polui muito menos. Ela polui, tipo assim, incrivelmente menos do que vários outros países que passaram pelo mesmo nível de desenvolvimento que ela está atingindo agora. Existe um porém nesse discurso de os países desenvolvidos poluíram e agora não querem que a gente polua. Porque a China está conseguindo números consideráveis. Não sem poluir, obviamente eles estão poluindo, mas estão poluindo bem menos do que se esperaria, do que esses outros países desenvolvidos poluíram quando estavam lá atrás, naquele estágio de desenvolvimento, quando estavam tentando chegar lá, que é como a China está agora. E tem outra coisa, eles reconhecem que tem que diminuir dependência externa. E esse que é o grande problema da matriz energética baseada em combustível fóssil, porque ela é extremamente dependente do mercado internacional. Mesmo que você seja autossuficiente, entre aspas, esses preços são commodities, você está sujeito ao preço, pelo menos numa economia que seja minimamente de mercado, minimamente livre, você está sujeito à variação do preço da commodity internacional. Então, se os países da OPEP quiserem dar uma zoada, se tiver outra crise do petróleo, igual a gente teve... Hoje é mais difícil, mas enfim, teve igual a gente teve na década de 70 e tal, de repente você vê os seus preços inflacionando, você vê a qualidade de vida da sua população caindo, o poder de compra do seu trabalhador indo por água abaixo, porque simplesmente o preço ou do gás, ou do carvão, ou do petróleo aumentou, ou você pode também ter mudanças políticas no mundo que comprometam a sua matriz de energia nacional. Você teve, por exemplo, o caso na Bolívia, lá quando a Bolívia do nada decidiu nacionalizar a exploração do gás, invadiu lá as refinarias e tal. E aí você tem todo um problema que pode ser potencialmente problema nacional. Obviamente aí o problema foi resolvido rápido, obviamente que o preço, que a Petrobras teve que engoliu o custo e o preço do gás provavelmente deve ter ficado muito mais caro para o Brasil, mas o fornecimento não foi comprometido. Mas você pode ter um caso assim que do nada você tem uma guerra, você tem uma mudança de regime e a fonte com a qual você contava, de repente, desaparece. É um problema que eles têm na Europa com determinada frequência. Teve uma época aí, há uns anos atrás, que a Rússia simplesmente fechou o fornecimento de gás para a Ucrânia. É de gás natural. E tipo assim, o que você faz? Não tem energia, você vai queimar madeira. Exato. Então, é uma questão de soberania nacional. O caminho é energia limpa, a gente sabe disso, mas quando a gente lembra das eleições no Brasil, a única candidata que trouxe isso como prioridade foi a Marina. E a gente viu o resultado pífio dos votos dela, né? É inevitável ligar também a essa falta de hierarquização das prioridades, né? A prioridade das prioridades tinha que ser a embaraçosa falta de qualidade da educação nesse país. É embaraçosa, vergonhosa. São duas alas, elas andam muito juntas, não é, Bri? Claro, porque se você resolver educação, uma educação
boa, uma educação de qualidade, de gente que consiga ler um texto e interpretar o texto. Completa, né? Que é muito mais do que as pessoas conseguem fazer no Twitter hoje em dia, ler e interpretar texto, você resolve várias coisas, né? Você acerta o foco das discussões, você acerta o rumo das coisas, mas também, assim, esse desenvolvimento econômico, você pega hoje na China, qualquer operário tem no mínimo 9 anos de educação. Os chineses, com menos de 30 anos, a grande maioria tem ensino médio, então aí são 12, 13 anos de educação. No Brasil, há uma grande dificuldade de modernizar a parque industrial porque os operários não conseguem ler o manual, eles não conseguem aprender em novo treinamento. É tolhedor de liberdade, né? A falta de educação, ela é autoritária, ela é o pior regime. É o pior regime, exato. E voltando lá atrás, era o segundo ponto que eu vejo na compreensão que o brasileiro tem, que o brasileiro olha o que foi o desenvolvimento de outros países e ele toma aquilo como se fosse quase algo metafísico. É um milagre, é algo que está fora do alcance dele. E se você olhar, por exemplo, a experiência canadense, a gente tem isso. Se você pegar países como Canadá, você pegar a Escandinávia também, são países de desenvolvimento mais recente. Vamos colocar assim, mais recente eu digo países que cresceram muito depois da guerra, depois da Segunda Guerra e tal. Se você voltar 70 anos aqui, 60 anos, 60, 70 anos, a vida na maior parte do país era brutal. Se saísse ali da região de Toronto e Quebec, não, até o Quebec era zoado. Se você saísse ali da região de Ontário, região central de Toronto, o resto do país era mato. E eles tiveram esse esforço de educação, de falar assim, não, vamos educar a população. E você teve essa mudança de cultura. Hoje, o Canadá é um país desenvolvido, é um país extremamente civilizado. Todo brasileiro que eu conheço que vem pra cá fica impressionado com o nível de civismo que as pessoas têm. E eles acham assim, a gente nunca vai ter isso lá. Não vai, é só fazer a mesma coisa que eles fizeram. A gente fica vendo as notícias do governo federal, essa perseguição ideológica, né? Pra mim é uma coisa muito louca ter que falar isso em voz alta ou escrever isso no meu Twitter, porque a gente dava como resolvido. A pauta na nossa cabeça, ela já tava, vamos cuidar do meio ambiente, vamos cuidar do planeta, porque as questões geopolíticas estão resolvidas. O fim da divisão, estamos todos juntos na mesma pauta. Então, assim, é muito complicado pra mim assimilar que a gente voltou a discutir Guerra Fria no Brasil. Essa foi a estratégia da alt-right americana, de criar um conflito que não existe. Quantas vezes se discutiu aqui kit gay das escolas, que é um troço que não existe, e não se discute o fato de que as crianças chegam ao 8º ano sem conseguir interpretar um texto. É um conflito inexistente feito para escamotear os problemas de verdade. E aí que tá a confusão do lance da ideologia. Eu fico batendo nessa tecla no Twitter que não existe esse negócio de doutrinar estudante universitário. Porque quando você já tá lá, você tem capacidade de entender o que é opinião, de entender o que é informação e de saber que você tem que ter contato com todas as visões e correntes de pensamento. Agora, o que acontece é que se você chegar lá sem a capacidade de discernir e de ler um texto e assimilar aquilo, tudo pra você vai ser uma ameaça. Tudo vai soar como discurso ideológico. Exatamente. E o que eu digo também é o seguinte... eu estudei em colégio marista, sou muito grata aos maristas porque na época minha família não tinha condições de pagar colégio marista, nós estudamos todos de graça lá, a gente ia bem na escola pública e eles chamaram a gente para estudar na escola deles para ajudar a levantar o nível da escola, uma política boa que eles tinham, que para mim foi fundamental. Eu entrei na universidade pública, passei no vestibular sem cursinho, essas coisas. Tendo estudado numa escola religiosa, eu posso te dizer o seguinte, não tem nada melhor para criar gente revolucionária, contestadora, esquerdinha, do que uma escola reacionária. É da natureza da juventude e da adolescência se rebelar contra o status quo. E se esse status quo, quanto mais reacionário ficar, mais você vai criar radicais pro outro lado. É preciso uma avaliação também da receita do que eles estão querendo fazer, né? Que tipo de gente eles estão... O tiro pode sair pela culatra. Daria pra passar a noite aqui conversando com a Sônia, porque não faltam histórias. E o convite pra voltar tá feito já de antemão. Já tá Sônia? feito de Muito antemão. obrigada pela sua participação pelo convite, aqui. Adorei a conversa. É um prazer falar com gente inteligente e decente. Eu acho que o que fica é isso. Os problemas do Brasil são igual um novelo de lã, emaranhados, um ligados no outro, e que culminam sempre
e precisamos fortalecer nossa educação, não tem jeito. É a base, é a base. E eu gosto de dizer sempre assim, ó, eu vejo por mim. Meus pais só tinham o ensino primário. Eles botaram toda a força deles, toda a energia deles em botar 8 filhos na faculdade. Todos nós temos uma vida confortável, ninguém ficou rico, não sei o quê, mas todo mundo tem uma vida confortável, tem seu trabalho, proporcionou aos filhos uma infância, uma juventude com mais conforto do que a gente teve quando era criança. A educação fez isso por nós. A educação, ela transforma as vidas individuais e ela transforma o país. Mesmo quando você não tem emprego, se você não tem mas você tem conhecimento, você cria o seu trabalho. E muitas vezes você acaba criando oportunidade para os outros também. Então, eu sou uma defensora de que não existe nada mais valioso, nada mais revolucionário, nada mais que promova mais desenvolvimento do que educação. O resto é complemento. É isso, Sônia, muito obrigada. Obrigada! Obrigada a você que acompanhou a nossa conversa, o nosso podcast aqui. Se quiser ouvir podcast, você já sabe onde vir. Um abração e até mais. Até mais, gente. Tchau.